Olá, meus alunos, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre força elétrica. Eu vou explicar um pouco aí sobre força elétrica e após a explicação nós vamos comentar uma questão lá da apostila suas do PET, tudo bem? Muito bem. Força elétrica é estudada ou descrita com base numa lei chamada Lei de Coulomb. Esse nome aqui, olha, é o cara que estudou sobre carga elétrica e também definiu sobre força elétrica. Tudo bem. De onde que ele tirou o estudo de força elétrica? A ideia dele era o seguinte, falar assim, olha, se nós temos um princípio elétrico que diz que um corpo positivo atrai um corpo negativo e que um corpo negativo repele outro corpo negativo, da mesma forma, um corpo positivo repele um corpo positivo. Então, aqui nós temos atração, aqui nós temos repulsão. Então, para esses corpos atraírem ou repelirem, deveria ter uma força. E aí ele descobriu que essa força era a força elétrica. Então, o que é força elétrica? A força de interação entre corpos que estão eletrizados. Essa força pode ser de atração ou ela pode ser de repulsão. Isto é porque força é uma grandeza vetorial, é tanto que a gente usa o símbolozinho aqui, ó, pode até colocar um Ezinho aqui, ó, força elétrica. Então, é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Então, se esse aqui é o corpo A, esse é o corpo B, então eu tenho a força elétrica com que B atrai A, e desse lado aqui eu tenho a força elétrica com que A atrai B. Tudo bem? Se você olhar os vetores, esses vetores têm sentidos opostos, mas o valor dele em módulo é igual. Ou seja, posso fazer aqui, ó, módulo que o corpo B, o módulo da força com que o corpo B atrai o corpo A é igual o módulo da força com que o corpo A atrai o corpo B. Tudo bem? Então, o módulo é igual. Ou seja, se a força com que esse daqui atrai essa força vale 5 newtons, essa força aqui também vale 5 newtons. Só que aí vai ter um sinal de menos por causa do sentido. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas forças são iguais em módulos e iguais em direção, e o que é diferente nelas é o sentido. Uma é para a direita e outra é para a esquerda. Tudo bem? Muito bem. O que a lei de Coulomb diz? Diz que se essas cargas estão separadas por uma distância d, essa força aqui, olha, que é essa daqui, que nós podemos resumir ela colocando que é a força elétrica, o módulo dessa força elétrica é diretamente proporcional o módulo dessas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Matematicamente, isso é escrito assim, ó, força elétrica é igual uma constante, módulo da carga 1, no caso carga A, módulo da carga B, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tudo bem? Então, essa que é a equação para calcular a intensidade de força elétrica. Essa força elétrica é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos falar cada coisinha. FE, então, é a intensidade. Então, é a intensidade da força elétrica. É bom que você saiba que essa intensidade tanto vale para essa quanto vale para essa, porque a intensidade é um módulo e o módulo é o mesmo para as duas, o que muda é só o sentido entre elas. Esse K chama constante eletrostática do meio.
Então, o meio é o que tem aqui entre as duas cargas. Pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser a água. Essa constante, por ser uma constante, já tem um valor dela para cada material. Inclusive, para o vácuo, que a gente coloca um zerinho, é a constante para o vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Tudo bem? Aí eu chamo a atenção, na apostila suas, tá tendo um erro aí. Essa barrinha eles colocaram aqui, ó. Está errado, aqui é um sinal de multiplicação. Então, onde tiver, inclusive lá nos exercícios, vocês vão fazer essa correção. Essa barrinha fica entre o metro ao quadrado e o coulomb ao quadrado. E é fácil de você ver por quê. Se você isolar essa constante aqui, ó, vai ficar assim. Então, aqui eu vou sublinhar essa equação para calcular a força elétrica. Se você isolar a constante, vai ficar força elétrica, distância ao quadrado, sobre carga A vezes a carga B, módulo da carga B. Força elétrica, a unidade medida é um newtons, distância, a unidade é um metro ao quadrado, coulomb vezes coulomb, coulomb ao quadrado. Então, por isso que a barrinha é aqui, tudo bem? Para os outros materiais que não é o vácuo, então isso aqui vale para o vácuo. Para os outros materiais que não são o vácuo, você vai pegar esse valor aqui e dividir por um número. Inclusive, lá na apostila sua já tem uma tabela e fala com qual número que você deve dividir esse valor. Como para o ar, para o vácuo, você pega esse valor e divide por 1, que dá ele mesmo. Para o ar, você vai dividir por um número um pouquinho maior que 1. Aí a gente diz que a constante eletrostática por ar é aproximadamente a constante eletrostática por vácuo. Ou seja, quando falar que é o ar ou vácuo, sempre vocês vão usar esse mesmo valor aqui. Tudo bem? Então, esse valor vale tanto para o meio quando for ar e quanto for vácuo. Tudo bem? Muito bem. Outra coisa, então nós já falamos da força, falamos da constante, falamos aqui módulo da carga. O que significa falar que é módulo da carga? Módulo da carga. Significa que quando a carga for positiva, então suponha que a carga A fosse 5 vezes 10 elevado a 8 coulombs. O módulo dessa carga continua sendo 5 vezes 10 elevado a 8 coulombs. Mas se essa carga A fosse menos 8 vezes 10 elevado a menos 5, por exemplo, coulombs, o módulo dela tem que, o que é negativo em módulo passa a ser positivo. Então, para que servem essas barrinhas aqui? É para dizer que você tem que colocar o módulo da carga, ou seja, quando ela for negativa, você tem que fazer ela ficar positiva para que o valor da força aqui sempre seja positivo, porque você está calculando um módulo, tudo bem? Então, quando for módulo, os valores que forem positivos continuam positivos e os valores que forem negativos passam a ser positivos para você substituir na equação. Ficou faltando aí a distância, né? Então, vai ficar a distância ao quadrado. Então, essa aqui é a distância. Essa distância ela tem que ser medida em metros, então se tiver em centímetros você transforma. E por que ela é ao quadrado? Foi que Coulomb descobriu e até escreveu na sua lei que essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta, ou seja, se essas cargas afastam, essas forças diminuem. Se essas cargas aproximam, essa força aumenta. Ela pode diminuir e pode aumentar com o quadrado da distância, que na prática nada mais é do que, se a distância diminui 2, a força aumenta 4. Se a distância diminui 3, a força aumenta 9. Agora, se a distância aumenta 2, a força diminui 4. Se a distância aumenta 5, a força diminui 25. Tudo bem? Então, é o quadrado da distância. Quando a distância diminui, a força aumenta, e quando a distância aumenta, a força diminui. E diminui ou aumenta com o quadrado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode perguntar lá no grupo.
Então, é isso aí que a gente tem. Essa força, então, força elétrica é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. O sentido vai depender se é atração, se é repulsão, e o módulo vai ser dado por essa equação, onde aqui eu comentei sobre cada um dos fatores. Lá na questão número 1 do exercício, está lá falando, encontre o módulo da força entre as cargas. Já foi dado lá. Então, lá foi dado a carga 1, foi dado a carga 2, foi dado a distância e foi dado o valor da constante. Tudo bem? Então, inclusive aqui eu estou fazendo no verso da apostila e vou até dar uma espiadinha aqui para ver, por exemplo, lá na letra A, tá? Então, vou lá na letra A, tem menos 1 mais 8, 4, então tem assim, ó, menos 8 coulombs, então aqui é a letra A, vou fazer ela como exemplo para vocês. Aqui tem mais 8 coulombs, aqui nós temos 4, né? 4 metros, e aqui nós temos 10 newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então isso aqui que vocês têm que fazer a correção lá, ó. Lá está newton barra metro ao quadrado vezes coulomb ao quadrado, quando o correto é newton metro ao quadrado barra coulomb ao quadrado, C ao quadrado. Tudo bem? Então faça essa correção. Vamos responder. Quer saber a intensidade da força, o módulo da força? E você joga na equação. Força é igual a constante, módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A distância lá já está em metros, não precisa fazer transformações. Então a força vai ser, a constante vale 10, o módulo da carga 1 não está negativo, como é o módulo, fica positivo, vale 8. Da carga 2 já está positiva, permanece positiva. A distância é 4 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a força vai ser 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10, 640, dividido por 16. Então, a força vai ser 4 vezes 40 newtons. Então, essa é a intensidade da força entre essas cargas. Essa força é de atração ou repulsão? Ela é de atração porque as cargas têm sinais opostos. Poderia até fazer um desenho, ó, representando. Aqui nós teríamos a carga 1. Aqui nós teríamos a carga 2. Elas estão separadas por uma distância de 4 metros. Aí eu vou ter uma força de atração aqui, ó. Então aqui é o valor da força, aqui é a força que 2 atrai 1. Aqui é o valor da força que 1 atrai 2. Então note que então aqui é essa distância de 4 metros. Note que essa força em módulo é igual a essa. Então vai valer 40. Então 1 puxa 2 com a força de 40 newtons e 2 puxa 1 com a força de 40 newtons. Se eu diminuir essa distância aqui, por exemplo, para 2 metros, essa força aumentaria quantas vezes mesmo? Deixa eu ver se aprendeu. Então, se eu diminuir a distância por 2 metros, a força aumenta 4 vezes. Então, a força ficaria quanto mesmo? 160 newtons. Se eu aumento essa distância aqui para 5 metros, não, se eu aumento essa distância aqui para 8 metros, essa força diminui 4 vezes. Aí ela vai ficar 10 newtons. Tudo bem? Então, se a distância diminui, a força aumenta. E se a distância aumenta, a força diminui. E diminui e aumenta com o quadrado da distância. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Usem isso daqui, olha. Use essa parte daqui para vocês fazerem a atividade número 1. Próximo vídeo que eu vou gravar agora, a gente vai falar sobre campo elétrico. Até o próximo vídeo.